Senhores, boa noite. Pessoal que está em casa também aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. Chegamos ao momento derradeiro do nosso curso, pelo menos em penal. Nossa última aula de direito penal é hoje. Não chorem. Não fiquem tristes. Eu sei. Mas eu também. Não sei. Tenho cá minhas dúvidas. Senhores, então hoje nós vamos ver Estatuto de Desarmamento e abuso de autoridade. São as nossas duas últimas leis, tá? Eu quero fazer algumas combinações com vocês com relação a essas leis, principalmente com relação ao Estatuto de Desarmamento, pela experiência que eu tenho de dar aula, preparando o pessoal para concurso, principalmente pessoal que vai fazer concurso para polícia, para agente penitenciário, que tem muita dúvida, muita instigante estudar o Estatuto de Desarmamento ali. Calmem. Vamos focar, pelo menos durante o período da aula, especificamente no que está na lei, que é isso que vai cair no teu concurso. É o que está na lei, mais nada. Eventual dúvida que vocês possam ter, e que talvez eu saiba ou não responder, porque eu não sou um especialista fora das questões do Estatuto de Desarmamento, certamente tem gente aqui na sala que sabe muito mais que eu de arma, sabe muito mais que eu, tem um colega lá que é CAC, então tem muita gente aqui que conhece muito de arma. A gente pode debater depois, tá? Nesse momento nós vamos estudar o que está na lei 10.826, tá? Que é o que cai para vocês e também assim, vocês têm muita coisa para estudar, não é o momento da gente abrir demais a discussão. Trouxe para vocês aí algumas questões de Estatuto de Desarmamento, questões que tratam dos pontos mais importantes da lei. Lembra que eu falei para vocês, quando a gente estudou a aula passada a lei de drogas, que eu falei, a lei de drogas é uma lei gigantesca. O custo-benefício de estudar toda a lei de drogas ele é muito pequeno. Vale muito mais a pena estudar toda a parte criminal, que foi o que a gente viu ali a partir do artigo 28. Tá? Diferente é o caso do Estatuto de Desarmamento. Já é uma lei um pouco menor e é uma lei que tem um monte de questões, um monte de pontos passíveis de questão antes da parte criminal propriamente dita, da parte dos crimes. Tem muitas regras no Estatuto de Desarmamento com relação a quem pode ter porte, com relação a quem pode ter posse, quais são os cargos, né, as funções públicas que têm direito a porte. Questão de guarda municipal, senhores, cai direto em prova, porque nós temos questões específicas para guarda municipal, se o cara é guarda municipal em região metropolitana, se o cara é guarda municipal em capital de estado, se o cara é guarda municipal em local que tem mais de 500 mil habitantes, menos de 500 mil habitantes, até 500 mil habitantes. Requisitos para o sujeito adquirir porte de arma, adquirir a arma de fogo, ter a posse da arma de fogo, com que idade será que é possível que o sujeito pode comprar a primeira arma de fogo. São coisas todas que caem direto em prova e que não dizem respeito especificamente à parte penal. Está tudo esmiuçado nas questões. Mas vale a pena, então, de início, o que eu quero dizer para vocês, sempre que possível, ou estudar Estatuto de Desarmamento, dá uma olhadinha na lei inteira. Dá uma olhadinha na lei inteira. Tem bastante coisa interessante em diversos artigos dessa lei. Tá? Obviamente, aquilo que é mais importante está aqui, vocês podem se balizar. Eu vou acompanhar as questões com vocês, inclusive pelo celular, porque eu trouxe especificamente já os artigos da lei, para a gente não ter que ficar procurando, porque como é uma lei que tem uma quantidade, para nós vemos aqui hoje, grande de dispositivos legais, acabou a pergunta, eu já dou a resposta para vocês com o respectivo dispositivo legal, com um artigo para vocês anotarem e a gente dá uma lida junto no dispositivo, tá? Tem pouca coisa de jurisprudência, pouca coisa para a gente ver de jurisprudência, tem uma coisa ou outra, e de doutrina também tem bem pouca coisa. Estatuto de Desarmamento, senhores, principalmente, como tudo que a gente viu até agora, letra de lei. Mas Estatuto de Desarmamento mais ainda porque tem muita regrinha, tem muito pegadinha de vários aspectos, tá? Então olha ali, ó. Primeira coisa, senhores, que a gente tem que saber quando a gente estuda Estatuto de Desarmamento são os requisitos que o sujeito tem que preencher para poder comprar uma arma de fogo. Senhores, aqui no Brasil, muita gente diz assim, aqui no Brasil ninguém pode ter arma de fogo. Não é bem assim. Aqui no Brasil, pessoas podem ter arma de fogo desde que preenchidos certos requisitos. Obviamente, com o Estatuto de Desarmamento, os requisitos foram mais rigorosos, né? Ficou mais difícil ter uma arma de fogo.
Também não sei a opinião dos senhores com relação a isso, e não é o momento para a gente discutir se vale a pena, ou não vale a pena ter desarmamento no Brasil. Não é isso que eu quero discutir com vocês no momento. Mas nós temos que saber o que o sujeito tem que ter, o que ele tem que fazer para conseguir adquirir uma arma de fogo. Tá? É sobre isso a nossa primeira questão. Então olha ali, ó. Para adquirir arma de fogo, deixa eu ler por aqui. Para adquirir arma de fogo de uso permitido, tá, senhores? De uso permitido, é necessário o preenchimento de certos requisitos, tais como declaração de efetiva necessidade. Qual dos abaixo citados não está presente no Estatuto do Desarmamento? Senhores, então, o primeiro requisito eu já trouxe para vocês ali no cabeçalho da questão. O sujeito tem que declarar efetiva necessidade. Primeira coisa, declarar efetiva necessidade. E aí depois nós temos uma série de requisitos que a lei elenca. Eu estou te perguntando qual que não está escrito na lei. Vamos tentar resolver isso com base no nosso raciocínio lógico, tá? Primeiro, depois a gente dá uma olhada no dispositivo. Comprovação de capacidade técnica. Vocês acham que o sujeito para comprar uma arma de fogo tem que ter capacidade técnica ou não? Tem que, né? Tem que ter. Apresentação de documento comprobatório de ocupação lícita. Parece ser bem razoável que o sujeito tem que ter uma ocupação lícita e tem que comprovar isso para adquirir uma arma de fogo, né? Apresentação de documento comprobatório de residência certa. Olha, a finalidade específica do Estatuto do Desarmamento, senhores, é o quê? Possibilitar o controle, a fiscalização por parte do Estado de quem tem arma de fogo. Para eu poder verificar se uma pessoa está cumprindo os requisitos da posse do seu registro de arma de fogo, eu tenho que saber onde ela mora. Eu tenho que poder ter a liberdade de bater na porta dessa pessoa e verificar, a tua arma de fogo está em casa? Sim ou não? Não, não está. Opa, então estamos com um problema. Porque tu tem a tua arma de fogo em tese teria que estar na tua casa. Então sim, residência certa também, tá? Tem que ser comprovada. Ainda, comprovação de idoneidade com a apresentação de certidões negativas de antecedentes criminais fornecidos pela Justiça Federal, Estadual, Militar e Eleitoral. Senhores, até aqui, digo para vocês, perfeito, vamos dividir esse dispositivo em dois, tá? Tem que ter comprovação de idoneidade. E essa idoneidade ela é comprovada justamente com a apresentação dessas certidões. E olha só, certidões que tem que vir da Justiça Estadual, da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral. E ainda da Justiça Federal. Então, não basta o cara, por exemplo, tirar certidão negativa de antecedentes na Justiça Estadual. Não, tem que ser de todas essas esferas da Justiça, Federal, Estadual, Militar e Eleitoral. E ainda, senhores, segunda parte, não estar respondendo a termo circunstanciado, inquérito policial ou processo criminal que poderão ser fornecidas por meios eletrônicos, né? As certidões. O que vocês acham? Só para deixar bem claro, termo circunstanciado, então, procedimento tanto policial quanto judicial, aplicável às infrações penais de menor potencial ofensivo, aqui as contravenções penais ou os crimes cuja pena máxima não ultrapassa 2 anos. Inquérito policial é um procedimento policial, então, para apuração de infrações penais um pouco mais graves e também processo judicial, aí já ação penal no judiciário. Senhores, a outra, comprovação de aptidão psicológica. O que vocês acham da comprovação de aptidão psicológica? Parece ser bem razoável também que se exija, né? Se é para ter problema em alguma dessas questões, onde é que estaria? A D seria para ter problema, principalmente por quê? Senhores, isso é uma dica para vocês. Não é para isso, é para a vida de vocês, não é só para essa questão. Sempre que está pedindo para vocês uma resposta incorreta, e que vocês verificam que tem várias questões bem rápidas assim, e tem uma muito grande, aonde é que tem mais probabilidade de estar o erro? Na assertiva maior? É uma questão de matemática? Tem mais chance de estar errado a questão maior. A não ser, obviamente, que aqui tem alguma coisa muito, muito ilógica. Mas vocês não sabem a resposta e parecem que as outras estão certas, é bem provável que a D esteja errada. E já digo para vocês, a D está errada. Tem um detalhe aqui na D que está errado. Mas percebam que mesmo que a gente nunca tivesse estudado o Estatuto do Desarmamento, se talvez a gente chegasse com esse pensamento, um raciocínio lógico na hora da prova, a gente poderia ter acertado essa questão. Então, olha só, artigo 4º, senhores, do Estatuto do Desarmamento, vai dizer quais são os requisitos que a pessoa tem que preencher para ter posse de arma de fogo. Então, olha só. Para adquirir arma de fogo de uso permitido, o interessado deverá, além de declarar efetiva necessidade, atender aos seguintes requisitos. Então, estamos falando aqui de posse de arma de fogo.
Daqui a pouco nós vamos entrar na diferença entre posse e porte, mas nesse momento estou falando de posse. É o mero registro, é o sujeito ter um certificado de registro de propriedade de arma de fogo em seu nome, tá? Sobre os requisitos? Diz isso na apostila? Deixa eu até ver o que é o artigo 12. Nem lembro o que é o artigo 12. Eu acho que talvez o artigo 12 tenha requisitos, mas não são os requisitos genéricos. Vamos ver. Ó, o 12... Deixa eu ver. O 12... 11A, 12. Ih, o 12 é o crime de posse regular de arma de fogo. Se está isso na apostila, risquem. Os requisitos estão no artigo 4º. O artigo 12 é o crime de posse regular de arma de fogo de uso permitido. O que acontece? O crime do artigo 12 é o crime de posse irregular de arma de fogo. Ele tem relação por quê? Porque o sujeito, para não praticar o crime de posse irregular de arma de fogo, ele tem que estar cumprindo os requisitos do artigo 4º. Depois eu dou uma olhada na apostila, mas os requisitos, tá? Artigo 4º. Então, olha só. Também, esse decreto, senhores, é um decreto que traz questões mais técnicas sobre a arma de fogo. Via de regra, não cai em concurso, ou pelo menos concurso do DEAP, que eu saiba, não cai, né? Inclusive, no edital que eu recebi de vocês não está previsto. É um decreto muito mais técnico, tá? Para concurso de polícia, até é capaz de cair. Ali no problema nós temos previsão de que calibres são de uso permitido, que calibres são de uso restrito, o que são materiais controlados, o que não é controlado pelo exército, o que não é. Muito mais técnico, muito mais específico. Hoje nós vamos focar especificamente no Estatuto do Desarmamento, tá? Se vier o decreto, a gente vai voltar em sala de aula e vai dar uma olhada nele, tá? Mas é um decreto muito mais técnico, muito mais específico. Então, senhores, requisitos. Além de declarar efetiva necessidade, olha ali, ó. Comprovação de idoneidade com apresentação de certidões negativas de antecedentes criminais fornecidas. Vamos ver se estava tudo lá. Pela Justiça Federal, pela Justiça Estadual, pela Justiça Militar e pela Justiça Eleitoral. Eleitoral também, tá? Ou ainda, de não estar respondendo a inquérito policial ou processo criminal que poderão ser fornecidos por meios eletrônicos. Acharam o erro? Achou, colega? O colega matou aqui, tá? Exatamente. Termo circunstanciado. Não tem previsão aqui na lei de que ele não pode estar respondendo a termo circunstanciado. Isso é uma pegadinha, cai direto em prova, Senhores, basta que ele não esteja respondendo inquérito policial ou processo judicial criminal. Outra pegadinha que cai bastante. Inquérito policial ou processo criminal ou processo civil. Não tem nada de processo civil, só inquérito policial ou processo judicial criminal que ele não pode estar respondendo, tá? E de resto, nós estamos então com as respostas corretas, né? Olha, ó, apresentação de documento comprobatório de ocupação lícita e de residência certa, comprovação de capacidade técnica, né? E aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo, atestadas na forma disposta no regulamento desta lei, que é o regulamento que nós, se for necessário, a gente estuda. E é isso. Esses são os requisitos. Além, obviamente, de declarar efetiva necessidade. A mera declaração, tá? Senhores, pergunta. Quem aqui no Brasil, que órgão aqui no Brasil, faz o registro da arma de fogo de uso permitido de forma tradicional? Quem é que aqui no Brasil concede posse de arma de fogo para o cidadão? O chamado posse, a posse civil de arma de fogo. Polícia Federal. Beleza, show, começamos bem. A Polícia Federal é o órgão responsável pelo cadastramento das armas de fogo de uso permitido. Então, o certificado de registro, inclusive, ele vem assinado por um delegado de Polícia Federal, tá? É a Polícia Federal quem dá a posse de arma de fogo para o cidadão comum. A Polícia Federal, tá? Informação importante, daqui a pouco nós vamos ver questão sobre isso. Então, letra D, assertiva correta. Não tem ali termo circunstanciado. 2. Com relação à Lei 10.826, 2003, marque a assertiva incorreta.
o certificado de registro de arma de fogo, que o pessoal aí conhece como CR, tá? Com validade em todo o território nacional, autoriza o seu proprietário a manter a arma de fogo exclusivamente no interior de sua residência ou domicílio, ou dependência desses, por exemplo, né, senhores, na garagem de casa, ou ainda no seu local de trabalho, desde que seja ele o titular ou o responsável legal pelo estabelecimento ou empresa. E aí, senhores? O sujeito tem um CR, né? Certificado de registro, tem uma arma registrada no nome dele, ele tem posse de arma de fogo. Quais os limites da posse? Onde ele pode estar com essa arma de fogo? Isso é muito importante depois para a gente entender o crime de posse irregular de arma de fogo, ou de porte legal de arma de fogo. Senhores, a posse de arma de fogo confere ao titular do CR, do certificado de registro, a possibilidade de manter a arma de fogo dentro da sua casa, obviamente, né, domicílio ou residência, e nas dependências dessa também, tá? Por exemplo, na garagem. E agora, muita atenção. Também ele pode permanecer com esta arma de fogo no local do seu trabalho, desde que ele seja o titular do local de trabalho, proprietário, ou o responsável legal. Então, o sujeito, senhores, se ele é proprietário de uma empresa e ele tem posse de arma de fogo, ele pode manter a arma de fogo dentro da empresa. Mesmo que a empresa não seja na residência dele. O grande problema é tu tirar da tua casa e levar até lá. Para isso, tu precisa de uma guia de tráfego a ser fornecida. Senhores, em tese, tu precisaria para essa guia com uma certa validade. Tu teria que ir a todo momento na Polícia Federal retirar essa guia novamente, tá? Por isso que muitas vezes a pessoa faz o quê? Ou deixa a arma no local de trabalho, ou deixa a arma em casa. Por exemplo, comerciantes que trabalham até mais tarde, têm posse de arma de fogo, de vez em quando vale mais a pena deixar a arma de fogo no local de trabalho do que em casa, tá? Bom, mas se for uma empresa fechada, ele pode dar com ela na cintura dentro da empresa fechada ou tem que estar dentro de um lugar específico? Dentro da empresa, ele pode andar com a arma, inclusive, na cintura. Tá? Inclusive, vocês vão aí em diversos clubes de tiro, por exemplo, né? As pessoas têm ali, né, que não tem porte de arma, mas o cara é proprietário. Claro, é um clube de tiro, é um local específico, mais voltado para isso, as pessoas, proprietários, andam com arma de fogo, né? À mostra ali, enfim, pode andar, sem problema nenhum. Sendo em casa ou sendo no local de trabalho, tem gente que é tarado por isso. Tem gente que é tarado por arma de fogo, cara. O cara anda com arma de fogo o dia inteiro, como o coldre, anda com arma o dia inteiro dentro de casa. O cara vai tomar banho e deixar a arma de fogo do lado do banheiro ali. De vez em quando tá embaçado o vidro, ele faz assim para dar uma olhada e ver se tá ali ainda. Tem cara que é tarado por arma, cara. Tem cara que faz isso. Pode, se for dentro da tua casa ou dentro do teu estabelecimento comercial, desde que tu seja o titular, o proprietário ou o responsável legal, tranquilo. A grande questão é a seguinte: eu sou funcionário de uma empresa. Sou funcionário de uma empresa. Não sou titular da empresa. Não sou responsável legal dessa empresa. Mas eu tenho uma arma registrada em meu nome, de forma legal. Tenho um certificado de registro. Posso estar com essa arma no meu local de trabalho? Não posso. E se eu estiver, o que acontece comigo? Se eu for flagrado, estou praticando o crime de porte ilegal de arma de fogo. Então, cuidado com esta questão do local de trabalho. O sujeito tem que, necessariamente, senhores, tem que estar escrito para vocês isso aqui, ó. Ele tem que ser o titular ou o responsável legal daquele estabelecimento. Senão, ele não pode estar com essa arma de fogo dentro do local de trabalho. O responsável seria gerente? Desde que, o colega perguntou, termo responsável legal. Colega, responsável legal, gerente, pode ser. O que é importante? Tem que constar no estatuto social da empresa quem é o responsável legal. Tem que constar, tá? Ah, não, mas eu fui nomeado gerente de boca faz um mês. Bom, aí não. Tem que constar documentalmente, em registro, via de regra no contrato social da empresa, quem é o responsável legal daquela empresa. Aquela pessoa está autorizada a manter a arma de fogo consigo dentro do local de trabalho, tá? Tem que estar documentado. Beleza? Este é, então, o limite da posse de arma de fogo. Para que o sujeito possa manter a arma fora desses limites, ele tem que ter daí o porte de arma de fogo.
Aí é outra história, são outros requisitos, é bem mais difícil de conseguir. É bem mais difícil de conseguir, tá? É muito mais rigoroso do que ter a posse, tá? Se tu tiver com a arma fora desses limites, sem ter o porte, tu pratica crime de porte ilegal de arma de fogo, tá? Certificado de registro, colega pergunta. Então o certificado de registro não te confere o porte de arma de fogo, não te confere. Te confere a posse. Te confere a posse. Letra B. Então a letra A está certa. É vedado ao menor de 25 anos adquirir arma de fogo, ressalvados os casos expressos em lei? Alguém sabe, senhores, que idade eu tenho que ter para adquirir uma arma de fogo? Parece ter uma idade alta, né, para o sujeito poder adquirir arma de fogo, porque, maioridade civil, 18 anos. Antigamente, 21. Agora, 25 para arma de fogo? Senhores, parece ser alta, mas é o que está na lei. Idade mínima para ter posse de arma de fogo, salvo os casos expressos em lei, 25 anos. Via de regra, que casos são esses? Servidores públicos que têm porte de arma. O cara é um policial, por exemplo, com 22, 23, 24 anos, tranquilo, vai ter o porte de arma sem problema nenhum. Tá? Cara, faz... Eu não sei quanto tempo faz que mudou. Mas, salvo engano, desde que ingressou o Estatuto do Desarmamento, se eu não me engano, já são 25 anos. Porque eu me lembro quando eu estudava para concurso de oficial de justiça, faz tempo isso, faz alguns anos, já era 25 anos. Eu acho que com a entrada em vigor do Estatuto já passou a ser 25. Não tenho essa informação perfeita, mas depois a gente dá uma olhada na lei ali, tá? Hoje em dia, 25 anos. Tem várias propostas em Senado e em Câmara para alterar esse dispositivo e reduzir a idade. Até agora, senhores, 25 anos. Tá? Letra C. A aquisição de munição somente pode ser feita no calibre correspondente à arma registrada. Sejamos lógicos, senhores. Eu tenho uma arma registrada em meu nome, um revólver calibre 38. Posso comprar uma munição de revólver que não seja de calibre 38? Posso comprar uma munição de pistola? Ou tenho uma pistola, calibre de uso permitido em casa. Posso comprar uma munição de uso restrito? Posso comprar uma munição de fuzil? Posso comprar uma munição de revólver? Senhores, não. Eu somente posso adquirir munições correspondentes ao calibre da arma que está registrada em meu nome. Se eu tenho um revólver calibre 38 em casa, eu somente posso comprar munições de revólver calibre 38. Tem limitação. Sabe, colega, quantos? 50 segundo o colega, pode ser. Não está no estatuto, mas diz o colega ali, 50 munições por mês? Por ano, 50. Porra. Eu acho que aí no stand não conta, né? No stand tu compra, né? No stand tu compra, mas tu comprar para ter na tua casa, 50 então, segundo a informação prestada pelo colega, por ano. Esperamos que não, né? Mas sim, tá? Então, limitação de número e limitação de natureza. Somente correspondente ao calibre da arma registrada no teu nome. Letra C também está certo. As armas de fogo apreendidas, após a elaboração do laudo pericial e sua juntada aos autos, quando não mais interessarem a persecução penal, serão encaminhadas pelo juiz competente ao comando do Exército, no prazo máximo de 48 horas, para destruição ou doação aos órgãos de segurança pública ou às Forças Armadas na forma do regulamento desta lei. Senhores, vamos pensar. Foi feito um flagrante de porte ilegal de arma de fogo. O sujeito foi flagrado portando uma arma de fogo, foi levado à delegacia, a arma foi apreendida, encaminhada para a perícia, voltou, foi encaminhada para o judiciário. Ao final, o sujeito perde, então, né, aquela arma de fogo. E o que o juiz faz com essa arma de fogo? O que o juiz faz com essa arma de fogo? Ou ele destrói, manda destruir a arma de fogo, se ela for inservível, via de regra, ou ele pode fazer doação dessa arma de fogo para Forças Armadas ou Forças de Segurança Pública, para a Polícia Civil, para a Polícia Federal, para a Polícia Militar, por exemplo. E o prazo que ele tem, senhores, é exatamente de máximo 48 horas. Tá? Letra D, então, plenamente correta. Exatamente. Se ela cometeu um crime, é destruída. Não entendi. Se ela cometeu um crime.
Não necessariamente, não precisa ser destruída não, se ela praticou um crime. O cara matou uma pessoa com aquela arma de fogo, ela ainda assim pode ser doada. Mas, professor, eles avisam se ela tiver numerada? Avisam o proprietário, sim. Avisam o proprietário. Da destinação dada ao final do processo, sim. Avisam o proprietário. Avisam o proprietário. Então, senhores, ele pode, inclusive, não perder a propriedade, tá, senhor? Dependendo qual foi a situação, não foi uma situação grave, pode ser mantida a propriedade com ele? Pode ser mantido. Desde que pague as taxas que eventualmente estejam atrasadas, pode recuperar. Mas caso o juiz vá fazer doação ou vá destruir, prazo máximo de 48 horas. Pode ter sido utilizado, inclusive, para praticar um crime. Caso ele pegue uma roubada que não foi dada queixa do TPO, ele vai incomodar pra caramba. Pode ser. Então, senhores, esta é a destinação ao final do processo judicial se a arma não for restituída ao seu proprietário, porque ela pode ser restituída dependendo da situação. Letra E. As armas de fogo de uso restrito são registradas na Polícia Federal e compete ao Comando do Exército registrar e conceder porte de trânsito de arma de fogo de colecionadores, atiradores e caçadores. E aí? Acho que é registrado no Exército, não é? Pois é, senhores, uso restrito, arma de fogo de uso restrito, onde que ela é registrada? Polícia Federal ou Comando do Exército? Esta é a questão. Então anotem, senhores, arma de fogo de uso restrito são registradas no Comando do Exército. Não são registradas, não é de competência da Polícia Federal fazer esse registro. Polícia Federal é para arma de fogo de uso permitido. Permitido. E quem é que concede, senhores, porte, né, de trânsito para o CAC? Caçadores, atiradores e colecionadores. Também é o Comando do Exército. Não é a Polícia Federal que ingressa nessa situação do CAC. Colete balístico também. Todo e qualquer instrumento de uso controlado aqui no Brasil, controlado, por exemplo, colete balístico, por exemplo, acessórios de arma de fogo de uso restrito, por exemplo, silenciador, todos esse tipo de instrumento balístico, instrumento bélico de uso restrito é controlado pelo Comando do Exército, inclusive colete balístico. Tá? O controle é feito pelo Comando do Exército. Tá? Então, Polícia Federal, senhores, vocês têm que associar necessariamente a arma de fogo de uso permitido. Comando do Exército, arma de fogo de uso restrito. Tá? É bem importante essa diferença, cai bastante em prova. Então aqui está o erro. As armas de fogo de uso restrito serão registradas no Comando do Exército. Tá? Só a título de curiosidade para vocês, este dispositivo está no artigo 3º, parágrafo único do Estatuto do Desarmamento. Olha só. Está ali, ó. As armas de fogo de uso restrito serão registradas no Comando do Exército na forma do regulamento desta lei. Tá? Uso restrito, então, Comando do Exército. Letra E, a resposta correta. Agora, senhores, nós vamos entrar numa situação aqui no Estatuto do Desarmamento que não tem jeito. É decoreba. É decoreba e cai bastante em prova. Principalmente para quem vai fazer concurso para cargo que tem porte de arma de fogo. Cai bastante, infelizmente. Aqui no Brasil, você sabe, nós temos cargos, nós temos servidores públicos que têm direito ao porte de arma de fogo. Nós temos um dispositivo no Estatuto do Desarmamento que trata especificamente desse porte funcional nas carreiras públicas. Esse dispositivo, senhores, é o artigo 6º e diz assim: é proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional. Essa é a regra geral. Salvo para os casos previstos em legislação própria e para. E aí vem a lista. Essa lista tem que estar decorada. Tem algumas pegadinhas mais clássicas e tem algumas coisas mais fáceis. Senhores, Forças Armadas, obviamente, o sujeito pertence aos quadros da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, tem porte de arma.
Integrantes das guardas municipais das capitais dos estados. Primeiro ponto. Guarda municipal de capital de estado. Capital de estado. Tem direito a porte de arma. Ainda, municípios, guardas municipais, em municípios com mais de 500 mil habitantes. Tem também porte de arma. Tá? Então, olha só. Capital de estado, não importa o número de habitantes. O cara é guarda municipal em capital de estado, tem direito ao porte de arma. Ou o cara é guarda municipal em um local que não é capital de estado, mas que tem mais de 500 mil habitantes, também tem porte de arma. Daqui a pouquinho nós vamos conversar sobre guarda municipal que trabalha em região metropolitana. É uma outra situação. Daqui a pouquinho a gente chega lá. Ainda, integrantes das guardas municipais dos municípios, olha só, com mais de 50 mil habitantes e menos de 500 mil habitantes, quando em serviço. Então, senhores, até aqui, guarda municipal. Se o cara é guarda municipal em capital de estado ou em local com mais de 500 mil habitantes, tem porte de arma, seja em serviço, seja fora do serviço. Agora, a pessoa é guarda municipal em município com mais de 50 mil e menos de 500 mil habitantes, tem porte de arma, mas somente em serviço. Somente em serviço. Ainda, agentes operacionais da Agência Brasileira de Inteligência, da ABIN, e os agentes do Departamento de Segurança do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, tá? Também tem porte de arma. Integrantes dos órgãos policiais referidos no artigo 51, 4 e 52, 13 da Constituição Federal. Senhores, obviamente, né? Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, todos têm porte de arma, tá? Integrantes do quadro efetivo dos agentes e guardas prisionais. Os integrantes das escoltas de presos e as guardas portuárias. Então, como regra, agente penitenciário tem porte de arma. Tá? Tem porte de arma. Daqui a pouco nós vamos ver uma situação específica com relação ao agente penitenciário, que é específica, mas a regra geral, então, senhores, olha ali, integrantes do quadro efetivo, né, porque nós sabemos que tem cargo temporário, inclusive dentro do DEAP, né, por exemplo, integrantes de quadro efetivo dos agentes guardas prisionais, integrantes das escoltas de presos e as guardas portuárias, tem porte de arma, inclusive guarda portuário, tá? Empresas de segurança privada e de transporte de valores constituídas. Senhores, segurança privado pode ter porte de arma. As pessoas que fazem também transporte de valores, que vocês veem aí, né, em carro forte, blindado, essa situação todos, nós sempre vemos os caras, né, ali parado com arma de fogo. Se calmem, eles têm porte de arma, tá? Em tese, tem. No local de trabalho. Quando em serviço, sim. Ainda, integrantes das entidades de desporto legalmente constituídas, cujas atividades esportivas demandem uso de arma de fogo, na forma do regulamento dessa lei, observando-se que couber a legislação ambiental. Atiradores, por exemplo, senhores, vão ter porte de arma, especificamente de acordo com regulamentação. Integrantes das carreiras de auditoria da Receita Federal do Brasil e de auditoria fiscal do trabalho, desde que sejam os cargos de auditor fiscal e analista tributário. Então, senhores, auditor fiscal da Receita Federal do Brasil tem porte de arma. Tem porte de arma, tá? Ainda, os tribunais do Poder Judiciário, descritos no artigo 92 da Constituição Federal, e os Ministérios Públicos da União, dos Estados, para uso exclusivo de servidores de seus quadros pessoais que efetivamente estejam no exercício de função de segurança, na forma de regulamento a ser emitido pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Tá? Senhores, membros então, servidores do Poder Judiciário, servidores do Ministério Público que trabalhem na área de segurança desses órgãos, porque nós temos inclusive concurso específico, né, para a área de segurança de Ministério Público, para a área de segurança de Poder Judiciário, tem também porte de arma.
tá? Agora, eu quero, senhores, mostrar para vocês uma situação bem específica, que é a seguinte. Dá uma olhadinha comigo aqui no parágrafo 1º, letra B. Os integrantes do quadro efetivo de agentes e guardas prisionais poderão portar arma de fogo de propriedade particular ou fornecida pela respectiva corporação ou instituição, mesmo fora de serviço, desde que. Então, senhores, quais são os requisitos para que vocês, guardas prisionais, possam portar arma de fogo, inclusive fora de serviço? Olha só. Tem que estar submetido a regime de dedicação exclusiva. O que significa dizer isso? O sujeito tem que ser apenas agente penitenciário. Não, eu trabalho meio turno como agente penitenciário, né? E outro meio turno eu trabalho como guarda municipal. Eu trabalho meio turno como guarda, como agente penitenciário e meio turno em outra atividade. Em outra atividade eu tenho uma empresa. Senhores, tem que ter regime de dedicação exclusiva para a atividade prisional. Ainda, tem que estar sujeito à formação funcional. Obviamente, passar por um curso de formação funcional para poder portar, para poder ter condições de portar arma de fogo, fornecido, via de regra, pela instituição. Até aqui em Santa Catarina, se eu não me engano, teve academia do DEAP lá na Academia da Polícia Civil, se eu não me engano, lá em Canasvieiras, se eu não me engano. E ainda, tem que estar subordinada a mecanismo de fiscalização e controle interno. Então, a instituição prisional tem que ter sistema de controle e fiscalização interno, de regra, feito pelas corregedorias. Tá? Cumpridos esses 3 requisitos, aí sim é permitido, possibilitado o porte para agente prisional, mesmo fora do serviço, mesmo fora da função específica de guarda, mesmo fora do presídio, por exemplo. Tá? Beleza. Essas informações eu queria prestar para vocês para a gente poder resolver essa questão. Isso costuma aparecer em prova da seguinte maneira. Sobre o porte de armas autorizado pela Lei 10.826, marque a assertiva correta de acordo com o texto legal. Os integrantes das guardas municipais das capitais dos estados, lembrando, tem porte de arma, e dos municípios com 500 habitantes ou mais, podem portar arma de fogo mesmo fora de serviço. Certo ou errado? Próximo. Os integrantes do quadro efetivo de agentes e guardas prisionais poderão portar arma de fogo de propriedade particular ou fornecida pela respectiva corporação ou instituição, mesmo fora de serviço e sem dedicação exclusiva. Tem que ter dedicação exclusiva. Integrantes das carreiras de auditoria da Receita Federal do Brasil e de auditoria fiscal do trabalho, cargo de auditor fiscal e analista tributário, tem porte de arma. Tem porte de arma. Certo ou errado? Hã? Força política. Aos integrantes das guardas municipais dos municípios que integram regiões metropolitanas, não será autorizado porte de arma mesmo em serviço. Nós não passamos por isso, né? Então eu quero dizer uma coisa para vocês. O Estatuto dos Desarmamentos, senhores, até vou dizer já de logo, de pronto, o dispositivo, no seu artigo 6º, parágrafo 7º, diz exatamente o seguinte. Então, guarda municipal de região metropolitana. Olha só. Aos integrantes de guarda municipal dos municípios que integram a região metropolitana, será autorizado porte de arma de fogo quando em serviço. Então, mesmo que se trate de um município que tenha, por exemplo, menos de 500 mil habitantes, ele vai ter porte de arma desde que em serviço. Quando o município ao qual ele integrar, do qual ele fizer parte, for um município pertencente a uma região metropolitana. Como, por exemplo, aconteceria com Palhoça. Como, por exemplo, acontece com São José. Tá? Então, sendo de região metropolitana, tem porte de arma quando em serviço. Ainda, a autorização de porte de arma de fogo para uso civil poderá perder sua eficácia
caso o portador dela seja detido ou abordado em estado de embriaguez ou sob efeito de substância química ou alucinógena, depois de intimado para responder por escrito sobre as acusações. Senhores, vamos dar uma olhadinha no nosso artigo 10, parágrafo 2º. Olha só. Então o sujeito tem porte de arma, foi flagrado embriagado ou sob efeito de droga alucinógena. Olha só. A autorização de porte de arma de fogo prevista nesse artigo perderá, aqui vem a questão, automaticamente sua eficácia, caso o portador dela seja detido ou abordado em estado de embriaguez ou sob efeito de substâncias químicas ou alucinógenas. Então, senhores, o sujeito foi flagrado nessas condições, a perda da validade do porte de arma se dá de forma automática. Não é poderá, vai perder. Não vai ser intimado para responder as acusações por escrito, vai perder de forma automática, tá? Mas nós estamos então com um problema nessa questão. Vocês perceberam qual é o problema? Porque pelo que eu me recordo, os senhores me disseram que a A estava certa e que a C estava certa. Então tem uma que tem que estar errada. A B está errada. Tem que ter dedicação exclusiva. Entre a A e entre a C. Exatamente isso. Olha só o que diz a lei. Vamos retomar. Então olha ali, ó. Os integrantes das guardas municipais das capitais dos estados e dos municípios com 500 mil habitantes ou mais. E olha só o que diz a lei. Os integrantes das guardas municipais dos capitais, estados e municípios com mais de 500 mil habitantes. Não entrou 500 mil aí. É uma palavra só que muda toda a resposta. E cai direto em prova. Cai direto em prova. Mais de 500 mil. Tá? Então, senhores, realmente, a letra C estava correta. Agora sim. Olha só, isso é o mais importante que nós vimos antes de entrar na parte criminal propriamente dita, na parte dos crimes previstos no Estatuto do Desarmamento. Agora nós vamos responder algumas questões com relação aos crimes, tá? Com relação aos crimes. Bom, obviamente, senhores, de tudo que eu falei para vocês até agora, o mais importante é o que vai vir nesse momento. É a parte criminal, são os crimes. Principalmente crime de posse irregular de arma de fogo e de porte ilegal de arma de fogo. Nós temos algumas questões bem importantes para resolver, alguns entendimentos jurisprudenciais, mas tudo, quase tudo a gente consegue responder também com a letra da lei. Quase tudo a gente consegue responder com a letra da lei. E algumas das questões a gente já pode responder, inclusive agora com o que a gente estudou. Olha só. Com relação aos crimes previstos no Estatuto do Desarmamento, marque a assertiva correta. A posse irregular de arma de fogo constitui crime, mas a de acessório não. Senhores, essa é uma questão importantíssima. O Estatuto do Desarmamento, ele não serve só para desarmar especificamente. Ele também trouxe restrições com relação a acessórios e com relação a munições. Então o crime, tanto o crime de porte ilegal de arma de fogo, que a gente ouve tanto falar, ou posse irregular de arma de fogo, na verdade o nome do crime é posse irregular de arma de fogo, acessório ou munição. Porte ilegal de arma de fogo, acessório ou munição. Aplica-se também para acessório, aplica-se também para munição. Olha só. Aqui no artigo 12, então, começam os crimes, tá? Olha ali, ó. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido.
possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido em desacordo com determinação legal regulamentar, e aí olha só a limitação, no interior de sua residência ou dependência desta, ou ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou responsável legal. Claro, porque se ele não for o titular ou responsável legal, aí o crime não é de posse, o crime é de porte ilegal. Tá? Então, senhores, para que o sujeito responda pelo crime de posse irregular de arma de fogo, sendo ele o titular responsável legal do trabalho, como é que funcionaria isso? Como é que na prática acontece? Bom, basta eu ser o titular ou responsável legal do meu local de trabalho, ter uma arma de fogo ali dentro, mas não ter certificado de registro de propriedade de arma de fogo. Beleza? Porque eu tenho que ter o certificado de registro. Se eu não tiver, aí sim eu cometo o crime de posse irregular. Agora, se eu não tenho o certificado de registro, estou com arma de fogo no meu local de trabalho e não sou o titular ou responsável legal, aí o crime é de porte ilegal de arma de fogo, porque eu ultrapassei os limites da posse. Então, cuidado com essa limitação. Casa ou local de trabalho, desde que seja titular ou responsável legal. E mais uma vez, então, aplica-se tanto para arma de fogo, quanto para acessório, quanto para munição. Informação importante para vocês, que vai valer para esse delito e para outros. O entendimento dos tribunais superiores, tá? Tanto STF quanto STJ, é de que o crime de posse ou de porte legal de arma de fogo, de uso permitido ou restrito, é de perigo abstrato. É um perigo presumido. O que significa dizer isso? Senhores, desimporta, não é importante para fins do sujeito ser condenado ou não, se aquela arma de fogo, por exemplo, estava municiada ou não. Não importa. A arma de fogo representa, segundo os tribunais superiores, um perigo abstrato e presumido. Não é necessário, não é imprescindível para a condenação dessas pessoas que haja uma perícia e que diga assim, esta arma de fogo é apta para produzir disparos. Não é necessário isso. Não é necessário. Agora vem uma questão. Caso haja uma perícia na arma de fogo, e a perícia diga assim, ó, esta arma de fogo é absolutamente incapaz de produzir disparos. Senhores, nós temos um entendimento que quando tem perícia, e a perícia diz que essa arma não tem como produzir disparo, ela deixa de ser uma arma de fogo. Ela deixa de ter conceituação técnica de arma de fogo. Se uma arma não pode produzir disparos, ela não pode ser considerada uma arma de fogo. Aí, neste caso, nós temos decisões de absolver o réu por crime impossível. Mas a perícia, ela é dispensável. Ou seja, se o sujeito tem uma arma de fogo em casa e alega que aquela arma de fogo não pode produzir disparo, de quem é o ônus da prova? Quem é que tem que apresentar arma de fogo para a perícia? É o sujeito. Se ele não apresentar, vai estar presumido o perigo e ele vai ser condenado. Então, se ele alegar que a arma de fogo dele não pode produzir disparo, ele tem que apresentar arma de fogo para a perícia. O ônus de prova é dele. Ele que faça a perícia, ele que apresente a arma para o GP fazer perícia, porque senão o crime é de perigo abstrato. Tá? Então, primeira informação importante com relação à jurisprudência aí. Crime de perigo abstrato. Outra situação. Possuir ou manter, sob sua guarda, arma de fogo ou munição de uso permitido em desacordo com determinação legal regulamentar no interior de sua residência ou dependência desta, ou ainda no seu local de trabalho, ainda que não seja o titular ou responsável legal do estabelecimento ou empresa, configura o crime de posse irregular de arma de fogo e de munição? Exatamente isso. Senhores, para que seja crime de posse irregular, vou repetir, o sujeito tem que ser o titular ou responsável legal. Se não for, o crime é o de porte ilegal. É isso mesmo, muito bom. C. Deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que menor de 21 anos ou pessoa portadora de deficiência mental se apodere de arma de fogo
que esteja sob sua posse ou que seja de sua propriedade configura crime de omissão de cautela. Nós temos um crime previsto no Estatuto do Desarmamento que se chama omissão de cautela. Olha só o que ele vai dizer. Professor, a título de curiosidade, o simulacro vai entrar em algum desses critérios aí? O simulacro de arma de fogo, não. Não. O simulacro de arma de fogo não serve para configuração de crime de posse irregular, por exemplo. Não serve. Tem que ser arma de fogo mesmo. Simulacro, não. Antigamente nós tínhamos previsão específica, tá? De posse de simulacro, antigamente, antes do estatuto. Com o estatuto, posse de simulacro. Em tese, a mera posse de simulacro não configura crime, tá? Então tá aqui, ó. Omissão de cautela, artigo 13. Deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que menor de 18 anos ou pessoa portadora de deficiência mental se apodere de arma de fogo que esteja sob sua posse ou que seja de sua propriedade. Beleza, é isso aí, isso que eu quero de vocês. Lá fala em 21, a questão está errada. Senhores, se o cara é proprietário de arma de fogo, tem certificado de registro, não tem arma em casa, ele tem que deixar essa arma em um local seguro. Percebam, se ele simplesmente não guardar essa arma de fogo em um local seguro e basta que haja o apoderamento, não precisa fazer nada. O menor de 18 anos não precisa pegar e matar alguém, não precisa, basta que ele tenha apoderamento, que ele tenha contato com a arma de fogo, isso já configura por si só crime de omissão de cautela. A pena é de 1 a 2 anos, vai ser instaurado um termo circunstanciado, mas é crime. É crime de omissão de cautela. E se aplica tanto para menor de 18 anos, quanto para pessoa portadora de deficiência mental. Hoje em dia, inclusive, esse termo está errado, tá? O termo correto, hoje em dia, é pessoa com deficiência mental. Não é portadora, porque, em tese, isso não é uma doença, não é um problema da pessoa, e sim um problema do meio que não consegue se relacionar com ela. Tá? Só a título de curiosidade. O termo correto hoje não é deficiente, e sim pessoa com deficiência. Tá? Então, pessoa com deficiência mental também se aplica. Antes de eu ir lá resolver a questão, deixa eu mostrar para vocês o parágrafo único do artigo 13. Se esse aqui é omissão de cautela, o parágrafo único é conhecido como omissão de comunicação. E ele é um crime próprio, que somente pode ser praticado por determinadas pessoas. Olha só. Nas mesmas penas incorrem o proprietário ou diretor responsável de empresa de segurança e de transporte de valores, olha só, que deixarem de registrar a ocorrência policial e de comunicar à Polícia Federal perda, furto, roubo ou outras formas de extravio de arma de fogo, acessório ou munição que estejam sob sua guarda nas primeiras 24 horas depois de ocorrido o fato. Então, se o sujeito ele é proprietário ou diretor de uma empresa de segurança privada que concede arma para os seus funcionários ou de uma empresa de transporte de valores, qualquer tipo de perda, de furto, de extravio de arma de fogo da sua empresa tem que ser comunicado. Tem que ter registro da ocorrência e comunicação para a Polícia Federal. Percebam, esse crime é um crime próprio. Lembram da diferença entre crime próprio e crime comum? É um crime próprio. Somente pode ser praticado por determinadas pessoas. Quem? O diretor ou o responsável da empresa de segurança ou da empresa de transporte de valores. E só a título de curiosidade, guardem bem esse prazo. A lei diz que o prazo de 24 horas começa a ocorrer do fato. Senhores, a lei diz isso. 24 horas do fato. Eu tenho obrigação de dizer uma coisa para vocês. Nós temos uma corrente doutrinária bem grande, bem interessante, que diz o seguinte: isso aqui viola a responsabilidade penal subjetiva. Lembra quando a gente estudou dolo e culpa e eu falei para vocês, em direito penal, senhores, para o sujeito ser responsabilizado, ele tem que ter agido com dolo ou com culpa. E ele tem que ter previsão de crime culposo. Senhores, tem como o sujeito agir com dolo ou com culpa se ele não sabia da perda? Não tem como. Não tem como. Por isso, hoje em dia, em vários processos criminais, pessoas, por exemplo, têm sido absolvidas ou sequer têm sido denunciadas porque, hoje em dia, o entendimento majoritário já é no sentido de que essas 24 horas têm que ser computadas da
ciência da perda ou do extravio ou do furto ou do roubo da arma de fogo, e não do fato. Mas uma coisa é doutrina, uma coisa é o que está na lei. Se a tua prova te perguntar de acordo com o entendimento doutrinário majoritário, beleza, conta-se da ciência. Mas, via de regra, a tua prova vai te perguntar de acordo com o Estatuto de Desarmamento. E aí as 24 horas são contadas do fato. Não importa se ele tinha ciência ou não. Tá? Mas eu tenho dever de esclarecer isso para vocês. Então, na letra B, nós vimos, né, que o erro estava aqui no 21, que na verdade são 18 anos. E na C, olha só. Não, na D agora. O proprietário ou diretor responsável de empresa de segurança e de transporte de valores que deixar de registrar a ocorrência policial e de comunicar à Polícia Federal perda, furto, roubo ou outro assalto, extravio de arma de fogo, acessório e munição que estejam sob sua guarda nas primeiras 24 horas depois de ocorrido o fato, cometerá crime previsto no diploma legal em questão? A princípio, senhores, parece estar correto. É isso aí. De acordo com a lei, é exatamente isso. Depois de ocorrido o fato. Por isso que eu te digo, cuidado com a tua questão. Se a tua questão deixar claro qual é o... De acordo com... De vez em quando vem isso, né? De acordo com o entendimento doutrinário. Bom, aí beleza. Eu acho que não vem assim. Mas pode vir. Aí é de 24 horas da ciência. Mas de acordo com o Estatuto do Desarmamento, aí realmente é de 24 horas depois do fato. Tá? E letra E. Conforme o entendimento do STF, percebam agora, o entendimento é do STF, o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é inafiançável. Muito cuidado com isso, senhores. Olha só. Olha só. Artigo 14, tá? Crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Estou falando de porte agora. E de arma de fogo de uso permitido. Eu ainda não entrei em uso restrito. Olha quantos verbos nucleares. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda, ocultar arma de fogo. Acessório e munição de uso permitido, sem autorização em desacordo com determinação legal regulamentar. Então, por exemplo, o sujeito é flagrado com uma arma de fogo na rua. Abordado pela polícia militar, documento de propriedade da arma. Não, está aqui. Obrigado. Documento de porte da arma. Hã? Porte, né, meu amigo? Porque tu está aqui na praça, né? Tem que ter o porte da arma de fogo para estar com ela contigo. Não, porte eu não tenho, só tenho... Isso aqui não serve no CR? Não serve. Se eu queira me acompanhar, por favor. Vamos para a delegacia. Senhores, não basta ter CR para ter porte de arma de fogo. Olha o que está escrito aqui no parágrafo único. O crime previsto neste artigo é inafiançável, salvo quando a arma de fogo estiver registrada em nome do agente. Isso é o que está dizendo na lei. Aí logo depois vem vide ADIM 31112-1. O que é ADIM? Ação direta de inconstitucionalidade. O STF, senhores, quando analisou essa questão, disse assim, ó, o crime de porte legal de arma de fogo de uso permitido, ele é afiançável. Inclusive, ele é afiançável pela autoridade policial, pelo delegado de polícia, porque a pena não ultrapassa 4 anos. Delegado de polícia, quando a pena não ultrapassa 4 anos, pode arbitrar fiança. Passou de 4 anos, quem arbitra é só. Vamos chegar lá, não, calma aí, calma lá, calma o coração. Então, senhores, o delegado de polícia pode arbitrar fiança. Esse é o entendimento do STF. Este crime não é inafiançável. De novo, eu quero pedir a atenção de vocês para o seguinte, cuidado com a questão da tua prova. Hoje em dia, senhores, trazer uma questão que diz que o crime de porte de arma de fogo de uso permitido é inafiançável é um absurdo, porque isso já está decidido há muitos anos. É um absurdo. Mas se a tua prova te perguntar, de acordo com o Estatuto do Desarmamento, crime de porte de arma de fogo de uso permitido é inafiançável? Bom, de acordo com o Estatuto do Desarmamento, é inafiançável.
Agora, a minha pergunta foi, de acordo com o STF? De acordo com o STF, não é. Não é inafiançável. Pode ser arbitrada a fiança. Aí o colega perguntou, e se a arma tiver com a numeração suprimida, com a numeração raspada? Senhores, nós vamos agora fazer uma combinação. Lembram na aula passada, quando a gente tratou da lei dos crimes hediondos, e eu trouxe para vocês uma inovação legislativa bem recente, que diz que o crime de posse ou de porte de arma de fogo de uso restrito passou a ser considerado crime hediondo? Então, ponto 1. Porte ou posse de arma de fogo de uso restrito é crime hediondo. Lembram que para crime hediondo não pode ser arbitrada a fiança? Então, olha só o que a gente pode dizer. Que o crime de porte ou posse de arma de fogo de uso restrito é inafiançável? Perfeito. Este é inafiançável. Por quê? Porque é um crime hediondo. Tem uma questão, que aí entra a resposta para o colega, e se a arma de fogo for de uso permitido, se tiver um calibre de uso permitido, um revólver calibre 38, por exemplo, e tiver com a numeração raspada? Senhores, se a arma estiver com numeração suprimida ou raspada, não importa o calibre dela, ela vai passar a ser considerada uma arma de fogo para fins legais de uso restrito. Recebe inclusive o mesmo apenamento, é também considerado crime hediondo. Então não importa se essa arma tem um calibre, por exemplo, 38, um revólver 38, que em tese é de uso permitido. Se tiver numeração raspada ou suprimida, ela é considerada para fins legais uma arma de fogo de uso restrito. Todas as disposições que nós vamos ver daqui a pouquinho para arma de fogo de uso restrito, eu vou aplicar também para o de uso permitido com numeração suprimida ou raspada ou alterada. Aumenta a pena consideravelmente. E ainda vira um crime hediondo. Tá? Porque justamente, senhores, o espírito do estatuto é, de novo, fiscalizar, ter o controle das armas de fogo no Brasil, saber com quem está essa arma de fogo. Tanto é assim, senhores, e aqui eu quero também trazer uma informação bem importante para vocês, que é o seguinte: o STJ, Superior Tribunal de Justiça, tem decisões no sentido de que, se o cara está com a arma de fogo dentro da sua casa, e ele tem o certificado de registro daquela arma de fogo, a arma de fogo bonitinha, está na casa dele, o número está intacto, numeração bate, mas o registro está vencido, o STJ tem considerado que o fato é atípico. O mero registro vencido de arma de fogo não configura crime segundo o STJ. O STJ diz que não teria justa causa para iniciar a ação penal. Justamente por causa desse espírito da lei, que é o quê? Eu tenho que saber onde é que está a arma de fogo. Se eu botar no sistema a numeração da arma de fogo, eu tenho que saber, essa arma de fogo pertence ao fulano e ele mora na rua tal. Eu vou lá na casa dele, a arma de fogo está lá. Ou seja, o espírito da lei, o controle, a fiscalização que eu queria ter com a lei, eu estou conseguindo. Tá, mas o registro dele está vencido. Então, nesse caso, não configura crime. Uma coisa é eu não ter registro. Outra coisa é eu ter registro, mas o registro está vencido. Isso, segundo o STJ, não tem sido considerado crime. Tá? Segundo o STJ. Então, senhores, a nossa resposta correta é a letra D, a questão ali da omissão de comunicação, de acordo com o Estatuto do Desarmamento, 24 horas após o fato. Tá? 5. Então, olha ali. Ainda no que diz com os delitos previstos no Estatuto do Desarmamento, marca assertiva incorreta. Disparar arma de fogo em local completamente ermo não configura a princípio o crime de disparo de arma de fogo. Vamos ver as próximas, tá? Então, completamente ermo, né? Não tem casa, não tem habitante, não tem via pública, não tem nada, local completamente ermo, um deserto. O cara disparou arma de fogo. A primeira casa fica a 30 quilômetros. Fora do local, tu disparou arma de fogo sem necessidade, eu acho
O colega acha que tem crime. Daqui a pouco a gente vai dar uma olhada. O que diz? Vamos ver a próxima aqui. O porte ou a posse ilegal de arma de fogo de uso permitido com numeração raspada é apenado da mesma forma que o porte ou a posse ilegal de arma de fogo de uso restrito? Acabei de dizer para vocês. Sim, então essa está correta. O crime de comércio de arma de fogo não se aplica caso o comércio seja clandestino. Certo ou errado? Cara, tem um comércio, mas é clandestino, né? Não tem registro na junta comercial, não tem estatuto social, não tem nada. Mas tem um comércio, tem uma vianda. E aí ele tem ali, ele vende abacate, ele vende maçã, ele vende cenoura. Tipo o Paraguai, assim? Ele é um comerciante aqui no Brasil, só que não tem registro nenhum, comércio clandestino. A questão é, ele tem um comércio que não é registrado, tá? Mas ele vende lá fruta, verdura, ele vende umas balas, vende refrigerante, vende bebida, e ele vende arma de fogo. Do lado ali da banana tem a minha de fogo. Sacolão. Sacolão. Lá nos Estados Unidos, em alguns estados, é exatamente assim. A questão é, tem um crime lá nos Estatutos dos Armamentos que é o comércio ilegal de arma de fogo. Esse comércio tem que ser lícito ou pode ser um comércio clandestino também? Pode ser clandestino, mas vai sofrer consequências. Aplica-se esse crime para o comércio clandestino ou não? Daqui a pouco a gente vai lá ver. A importação ilegal de arma de fogo não configura crime de contrabando. Essa a gente já consegue responder. A gente viu o crime de contrabando e eu falei exatamente sobre isso com vocês. Então o sujeito importou uma arma de fogo. Trouxe lá do Paraguai uma arma de fogo. Que crime ele praticou? Lembra quando eu falei para vocês sobre contrabando? Eu disse assim, ó, só se aplica o contrabando quando não tem lei específica tutelando a questão. Tanto é que eu disse para vocês, droga, por exemplo, a gente viu semana passada, o sujeito que importa droga do exterior, está praticando crime de contrabando? Não, está praticando o crime de tráfico internacional de drogas. A mesma coisa a gente aplica para a arma. Nós temos um crime específico previsto no Estatuto dos Armamentos que é tráfico internacional de arma de fogo. Então, o sujeito que importa arma de fogo realmente não pratica contrabando, pratica porte, pratica tráfico internacional de arma de fogo. Tá? Não é contrabando. Por quê? Porque tem lei específica tratando do assunto. Não é contrabando. Segundo o STF, nenhum dos crimes previstos no diploma legal em questão é insuscetível de liberdade provisória. Lembra da liberdade provisória? O sujeito é preso em flagrante, pode ser concedida para ele liberdade provisória ou ele necessariamente tem que ser mantido preso? Vamos começar por essa aí. Olha só. Senhores, o artigo 21, ele diz assim, ó, os crimes previstos nos artigos 16, 17 e 18, rapidamente aqui. 16, posse ou porte legal de arma de fogo de uso restrito. 17, comércio ilegal de arma de fogo. E 18, tráfico internacional de arma de fogo, então, são insuscetíveis de liberdade provisória. Tu já viu em algum lugar, em algum dispositivo, essa DIN aqui? Há pouco tempo eu falei para ti, né? Que o STF julgou uma ação direta de inconstitucionalidade e disse que o crime de porte de arma de fogo de uso permitido é, sim, suscetível de fiança. A mesma coisa, o mesmo raciocínio foi aqui. Ele disse, isso aqui é inconstitucional. Os crimes previstos nos artigos 16, 17 e 18 não são insuscetíveis de liberdade provisória. Pode sim ser aplicada a liberdade provisória para essas pessoas, tá? Segundo o STF. Então, o crime de porte de arma de fogo de uso restrito, comércio de arma de fogo ou tráfico internacional de arma de fogo, são sim suscetíveis de liberdade provisória. Se o sujeito for preso em flagrante, pode sim ser colocado em liberdade. Para que seja mantido o flagrante, para que seja mantida a prisão dele, o flagrante tem que ser convertido em prisão preventiva. Prisão preventiva, tá? Essa é a primeira situação.
Segunda situação que eu quero mostrar para vocês aqui. Então, olha só. Senhores, o artigo 16, ele trata justamente da posse ou porte legal de arma de fogo de uso restrito. Lembra, né? O 12 e o 14 são de arma de fogo de uso permitido. Então, o 16 é que fala da arma de fogo de uso restrito. Ele diz ali, ó. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda, ocultar, arma de fogo, acessório, munição, aqui que vem a diferença, de uso proibido ou restrito, sem a autorização em desacordo com determinação legal regulamentar. Então, é a mesma coisa que o porte, só que agora tratando de arma de fogo de uso permitido, de uso restrito. Olha só a primeira diferença. A pena é a mesma tanto para a hipótese de posse quanto para a hipótese de porte. Olha ali, 3 a 6 anos. Isso quando for de uso restrito. Quando for de uso permitido, lembra? Tem uma pena para posse e tem uma pena para porte. Para posse é 1 a 3 anos e para porte, de uso permitido, 2 a 4. Aqui não tem essa diferenciação. Então, primeira questão importante. O Estatuto do Desarmamento trata o porte ou a posse, quando a arma for de uso restrito, da mesma forma. Da mesma forma. Se for de uso permitido, aí tem tratamento diferente. Senhores, nas mesmas penas incorre quem? Aqui é que vem a grande questão da nossa arma suprimida. Olha só. Suprimir ou alterar marca, numeração ou qualquer sinal de identificação de arma de fogo ou artefato. Então, se o sujeito suprimiu ou alterou numeração ou sinal de identificação da arma de fogo, ele vai incorrer nas mesmas penas, independentemente se a arma for de uso permitido ou for de uso restrito. Ou ainda, modificar as características de arma de fogo de forma a torná-la equivalente à arma de fogo de uso proibido ou restrito. Por exemplo, senhores, o sujeito tem uma espingarda de determinado calibre, tá? E ele serra o cano dessa espingarda para torná-la de um calibre superior. Antes ela era um calibre permitido e ela passa a ser de um calibre restrito. Neste caso, ele responde pelas mesmas penas como se fosse de uso restrito, tá? Acontece bastante isso. Serrar cano de espingarda, principalmente para caçar. Acontece bastante isso, tá? Ou ainda, também modificar as características da arma de fogo, mas para fins de dificultar ou qualquer modo induzir em erro a autoridade policial, perito ou juiz. Então, o sujeito está sendo investigado por um crime. As pessoas sabem que o crime foi praticado com uma espingarda, calibre 16, por exemplo. E aí, ele serra, eventualmente, a espingarda para modificar o calibre. Para quando for feita a perícia, dizer, ó, não é compatível com o calibre da arma de fogo que vocês estão investigando. Se essa arma for legal, se ele serrar, fica legal. Sim, fica Fala. Desculpa, eu vi na internet um maluco mexer, botar umas molas e dar um furo no gatilho para diminuir o peso da arma, mas também se torna... Se isso fizer com que uma arma de uso permitido se torne arma de uso restrito, sim, configura o crime. Tem pessoas, senhores, inclusive, tem uma tecnologia específica para isso, e tem pessoas que fazem isso bastante em morros do Rio de Janeiro, que conseguem pegar uma pistola semiautomática, né? O que é uma pistola semiautomática? Para disparar a arma de fogo, tu tem que, a cada vez que tu quer disparar, apertar no gatilho. Aperta no gatilho e vai disparando. E conseguem tornar esta pistola semiautomática em uma pistola automática. Ou uma pistola de rajada. Aquela que tu não precisa para, cada vez que tu quer disparar, ficar pressionando o gatilho. Basta que tu pressione o gatilho e a munição sai. Isto é um caso clássico, também tem acontecido bastante aqui no Brasil, de tornar uma arma de fogo de uso permitido, se essa pistola já fosse de uso permitido, em arma de fogo de uso restrito.
Tá? Se essa característica fizer isso, se essa alteração tornar essa arma de fogo de uso restrito, está aqui, o crime é o de porte ou posse de arma de fogo de uso restrito. Tá? Torna-se crime hediondo, não se esqueçam disso. Vamos fazer um intervalinho e a gente volta daqui a pouco.